Olá, eu sou a Joana e bem-vindos ao Iletrada. Eu queria começar este episódio de uma forma diferente do anterior, do livro que li anteriormente, quero eu dizer, porque o primeiro livro que eu li, Os Vivos e os Outros, eu comecei a dizer que o livro era incrível, que eu estava a adorar, terminando a dizer exatamente o oposto. E eu não queria fazer o mesmo com este livro porque eu ainda não o terminei de ler, mas acredito que ele tem tudo para dar errado. Porquê? Porque é demasiado grande. E sim, eu julgo os livros como julgo os homens, pela capa e pelo tamanho. Além disso, porquê é que eu comprei este livro com este tamanho, visto que tenho aversão a livros grandes? Porque eu vi falarem dele no TikTok e no Instagram, pareceu-me uma história interessante, gostei da capa, lá está, julgar pela capa, e comprei-o em segunda mão sem nunca o ver presencialmente. Se eu tivesse visto presencialmente, provavelmente nunca o teria comprado. Devido à dimensão dele, ele tem estado guardado há muito tempo, à espera que eu pegue, que eu ganhe coragem para o começar a ler. E neste momento só o comecei a ler porque tenho de publicar este episódio hoje e não tinha mais nenhum livro cá em casa por ler. Portanto, cá vamos nós entrar na Vida Invisível de Adi LaRue. Atenção, eu nunca vou dizer o nome da autora. Espera, vou confirmar se é uma autora ou se é um autor. Da autora, porque eu não sei pronunciar estes nomes estranhos. Porque o que é? Eu sou iletrada. Enfim, vamos nos atirar de cabeça para o conteúdo do livro e o que é que eu tenho para dizer sobre o mesmo. Até agora estou a gostar da história, a mesma está a deixar-me completamente rendida e não quero largar o livro por um segundo que seja. Mas na minha mente ouço um tic-tac constante, como se estivesse a aproximar o momento em que a história vai mudar e eu vou perder o interesse por completo. Como possivelmente é do vosso conhecimento, visto que estão a ouvir um podcast sobre livros, este livro esteve, agora já passou um bocadinho de moda, esteve por todo o lado no TikTok e no Instagram, e a Adi, a personagem principal de A Vida Invisível de Adi LaRue, é imortal. Achei curioso que o nome Adi é um diminutivo de Adeline. Porquê? Porque existe um filme em que também há uma senhora que é imortal e que também se chama Adeline. Pelo que fiquei curiosa se o livro se inspirou no filme, o filme no livro ou nenhuma das opções anteriormente indicadas neste questionário. Tenho aqui já uma nota, primeiramente, antes de falar de tudo o resto, que é: se for para ser imortal, o Deus que me tornar imortal terá que me tornar rica também. Porque eu não estou para ser uma pedinte como a Adi, que em todos os episódios rouba alguma coisa, anda sempre a tentar arranjar alguém com quem ter relações sexuais para ter uma cama onde dormir. Não me parece nada fixe isso. Portanto, se for para ser imortal, eu quero ser rica porque há luxos dos quais eu não dispenso, independentemente da longevidade da minha vida. A minha vida pode ser só 5 minutos, desde que seja num berço de ouro. Pronto. Ponto final, parágrafo. Na página 53 é descrito o que é que aconteceu à Adi para ela se ter tornado imortal. Então, a Adi foi empurrada para um casamento forçado com uma pessoa de quem ela não gostava, porque ela não gostava de ninguém e não se queria casar com ninguém, queria ser uma mulher livre, solteirana para a vida inteira. E no dia do casamento fugiu de casa, foi para a floresta. Foi para a floresta rezar aos deuses para que fizessem alguma coisa para ela não se casar com aquele homem. O que é que tem aqui de mal? Que é, ela fugiu
de casa e numa coisa de minutos, enquanto ela rezava, o dia transformou-se em noite e ela, sem se aperceber, estava a rezar ao Deus proibido, ao Deus da noite. Qual é que é aqui a questão? Não há, em momento algum, em tempo algum, em circunstância alguma, casamentos que ocorram à noite. É, certinho direitinho, casamentos e funerais não são à noite. Atenção, pode haver outras culturas que não a ocidental e que eu não conheça, em que exista casamentos à noite. Mas esta história passa-se em França. E em França eles são católicos, tal e qual como cá em Portugal. Portanto, não há casamentos à noite. Vou tentar ignorar esta falta de chá, esta falta de consideração e esta falta de pesquisa para escrever sobre um casamento e tentar seguir em frente. Porque eu ainda estou na esperança que a história valha a pena. Eu sei, eu disse que estava a gostar do livro e só vou fazer críticas. Pois é, meus amores, as críticas são maiores do que o meu gosto pelo livro. É a vida que segue, vamos seguir, próximo. Aqui, a história em todo o livro desenvolve-se rapidamente, não é amassadora, em todo o livro, do que eu já li. Contudo, chegando a um quarto do livro, que é mais ou menos onde eu estou, eu acho que a autora percebeu-se, ok? Este livro está a ficar muito mais pequeno do que o que eu quero, eu assim não vou conseguir vender a ninguém, portanto, vamos aqui encher chouriços no meio do livro. Qual é que é o problema dela estar a encher chouriços há 3 capítulos seguidos? Primeiro já me perdeu um bocadinho e por isso é que eu também estou a fazer o podcast agora e já estou a dizer mal para caraças. Pronto. Para não dizer mesmo caralho. Ela aqui neste enchimento de livro está a pôr relações entre as duas personagens que foram apresentadas no livro, relações LGBT. Quando anteriormente as relações que ela apresentou não eram LGBT. Mais ou menos, então vamos cá rever. Ela tem um primeiro encontro com um gajo num café, eles estão-se a dar muito bem, há muita química e o gajo diz, eu sou gay. Pronto, ok. Mas a química aconteceu enquanto não havia essa informação. E a partir do momento em que a autora, que aquela personagem diz à outra, eu sou gay, a história morre. Não faz sentido. Então para que é que meteste lá o gajo? Continuando. Depois, há outro gajo que aparece na história porque se cruza com a Adi e não sei porque depois logo a seguir ele tem um capítulo inteiro porque no cruzamento não foi nada de especial e foi aí que o livro me perdeu porque o livro parecia que tipo, estava em crescendo. A Adi conheceu aquele gajo que nitidamente vai ser importante para a história e morreu. Vamos pôr aqui 3 capítulos a encher chouriço, só se calhar mais porque eu ainda não passei disto. Não faz sentido. Continuando. O gajo aparece, vai a uma festa e tipo, parece interessado num gajo, mas tipo, a autora não conseguiu criar aqui uma química ou algo que nos faça pensar que realmente existe ali um interesse entre aqueles dois gajos. Pelo menos a mim não me conseguiu. Peço desculpa se sou eu que interpreto mal. Não sei. E depois, essa personagem masculina, que eu não me lembro o nome, sou péssima com nomes, acaba à noite a mamar na boca de uma gaja. E quando a gaja aparece, na forma de escrever há muito mais química. Eu posso estar a julgar mal. Vou já deixar aqui isto bem assente. Mas dá-me a ideia que a autora quis pôr aqui coisas LGBT no livro sem que se identifique com isso. E por isso está-me a dar aqui esta ideia de que ela não sabe bem como escrever, não sabe bem como é que as pessoas se olham, não sabe como é que elas se comportam. E eu, na minha perspectiva, como escritora também, há certas coisas sobre as quais eu não me sinto confortável para escrever e não escrevo porque
eu não passei por essa situação, eu não conheço e eu provavelmente só vou fazer presunções e pessoas que conhecem ou que percebem vão fazer exatamente a mesma crítica que eu agora estou a fazer à autora deste livro. Porque eu não conheço, ou faço um bocadinho de pesquisa, ou não escrevo. Se calhar não acrescenta nada, mas não sei. Acho que aqui, pronto, estas histórias que estão a aparecer não têm interesse e acho que é só mesmo para chamar o público LGBT. Eu acho que não há nenhuma necessidade disso. Se a autora não sabe escrever para o público LGBT, não escreva, porque de certeza que há pessoas na comunidade LGBT que escrevem muitíssimo bem, que têm livros incríveis e que vão saber escrever sobre o que é que aquelas pessoas realmente sentem quando se sentem atraídas, porque se calhar é diferente, não sei, eu não sei, mas acho que não está bem escrito. Outra crítica que eu tenho a fazer é: existem imensos erros ortográficos e gralhas de correção na edição que eu tenho. E quero chamar a atenção que este é um livro traduzido e eu tenho uma versão que é a segunda edição. A editora é Almedina, que é a editora em Portugal que mais vende livros técnicos, por exemplo, o Código do Trabalho, códigos, etc. E livros mais universitários e mais técnicos. Não faz sentido nenhum ter tantos erros ortográficos quando eu tenho a certeza que eles têm uma equipa fantástica para corrigir livros. Isto não é qualidade para uma Almedina. Tudo bem que isto é sobre a chancelera da Minotauro ou o caralho, mas a equipa é a mesma, quase certeza. Só muda o símbolo na capa. Portanto, eu acho isto incompreensível e injustificável. E, tirando estas notas todas negativas, uma nota positiva. A história esteve-me a agarrar, eu estive completamente agarrada ao livro até agora. A autora perdeu-me aqui um bocadinho com estas histórias que não interessam a ninguém e a 3 capítulos que eu tive que ler e que não acrescenta nada para a história. Está-me a perder aqui um bocadinho, mas eu gosto da escrita dela. Ela tenta que as pessoas fiquem coladas ao livro, o que conseguiu até começar a encher. E os capítulos são curtos, o que é muito fixe para mim, porque eu tenho pouco tempo para ler e assim consigo aproveitar os tempos mortos do trabalho e outras pausas na minha vida pessoal que é bastante atribulada. E com esta nota positiva termino este episódio de Iletrada, porque eu hoje faço anos, pelo que tenho que ir ali soprar as velas e comer uma fatia de bolo. Voltamos a falar daqui a um mês. Até lá!